Os últimos 25 campeões do Campeonato Paulista. Os últimos 25 campeões do Paulistão tiveram grande domínio de Corinthians e Santos, com 8 títulos e 7 títulos, respectivamente. O Ituano e São Caetano são as únicas equipes diferentes dos 4 grandes a ganharem o estadual neste 25 anos. Entre os principais clubes, o Palmeiras tem a menor quantidade neste período, mas no geral é o segundo maior vencedor do campeonato, atrás apenas do Corinthians. São Paulo, 1998. O time campeão de 1998 tinha nomes como Raí no elenco. Rogério Ceni também era titular na época. Na ocasião, o São Paulo venceu o Corinthians por 3-1 no segundo jogo e levantou a taça do campeonato. Corinthians, 1999. Dias antes da partida daquele ano, o Palmeiras havia conquistado a Libertadores, mas o Timão não deixou o clima de festa. Venceu o primeiro jogo por 3-0 e o segundo empatou em 2-2. Os times daquele ano tinham Marcelinho Carioca e Paulo Nunes. São Paulo, 2000. No primeiro jogo, o tricolor havia vencido por 1-0, e no segundo apenas empatou em 2-2. O placar foi suficiente para o São Paulo se sagrar campeão mais uma vez. Raí e Rogério Ceni, que aparecem no título de 1998, também estiveram na equipe em 2000. Corinthians, 2001. O Corinthians enfrentou na final o Botafogo de Ribeirão Preto e não deu chance para a equipe do interior ter chance de título. Foi 3-0 no primeiro jogo, com um dos gols de Marcelinho Carioca. Na partida de volta o placar ficou zerado e o Corinthians conquistava seu 24º Paulistão. Ituano, 2002. Em 2002, o Campeonato Paulista não teve clubes como São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians na disputa. Apenas equipes menores jogaram. O Paulistão de 2002 também foi disputado por pontos corridos e o Ituano, após vencer o América por 1-0, ficou inalcançável na tabela e levou o título para casa. Corinthians, 2003. O São Paulo de Kaká encarou o Corinthians de 2003 na final do estadual. O Timão venceu os 2 jogos por um placar de 3-2 e foi mais uma vez campeão do estado. São Caetano, 2004. Em 2004, o São Caetano fez um feito inédito e se sagrou campeão paulista, após vencer os 2 jogos contra o Paulista. O primeiro por 3-1, e o segundo por 2-0. Na semifinal, as equipes haviam eliminado Santos e Palmeiras. São Paulo, 2005. No formato de pontos corridos, o São Paulo foi campeão faltando 2 rodadas para o fim. A partida do título foi contra o Santos, com um empate de 0-0. O Corinthians foi o vice daquele ano. Santos, 2006. Em mais um ano de pontos corridos, o Santos ficou apenas um ponto na frente do São Paulo e conquistou o Campeonato Paulista, após mais de 20 anos sem levantar o troféu. Santos, 2007. O Santos havia quebrado o jejum de quase 20 anos sem o título e acabou emendando 2 de uma vez. A equipe terminou em primeiro lugar no turno único e avançou na semifinal após 2 empates com o Bragantino. Na decisão, perdeu o primeiro jogo por 2-0 e venceu o segundo pelo mesmo placar e levou o troféu para casa. Palmeiras, 2008. Após 12 anos sem vencer o Paulistão, o Palmeiras venceu a Ponte Preta por um placar elástico de 5-0, com gols de Alex Mineiro, Valdívia e Ricardo Conceição. Corinthians, 2009. Com Ronaldo Fenômeno na equipe, o Corinthians deu um show na primeira partida na Vila Belmiro e venceu por 3-1, com 2 gols do craque. No jogo de volta, o duelo terminou 1-1 e o Corinthians levou o título. Santos, 2010. Com o ataque com Neymar, André e Wesley, o Santos levantou mais uma taça do estadual. Mas o confronto não foi fácil. O Santos venceu o primeiro jogo por 3-2 ao Santo André, mas perdeu o segundo pelo mesmo placar. Santos, 2011. Em mais uma final do Santos, desta vez contra o Corinthians, o Santos sofreu para fazer 2-1, com um gol inédito de Arouca e um de Neymar. A primeira partida havia ficado 0-0. Santos, 2012. Em 2012, o Santos conquistou o tricampeonato do Paulistão. A equipe de Neymar venceu o Guarani nos 2 jogos, na ida por 3-0 e na volta por 4-2. Corinthians, 2013.
O Corinthians venceu o Santos por 2-1 no primeiro jogo e no segundo empatou em 1-1, e levou a taça do estadual de 2013. Ituano, 2014. Em mais uma final do Santos, o Ituano foi quem levou a melhor desta vez, após disputa emocionante nos pênaltis. No primeiro jogo o Santos venceu por 1-0, no segundo foi o Ituano que fez o mesmo placar. Nos pênaltis, a equipe do interior levou por 7-6. Santos, 2015. Em 2015, o Santos encarou o Palmeiras, perdeu o primeiro jogo por 1-0 e venceu o segundo por 2-1. Nos pênaltis, venceu por 4-2 e levou mais um título do Paulistão. Santos, 2016. O Santos chegou mais uma vez à final e foi mais uma vez campeão, contra o Audax. Um empate com um gol para cada lado no jogo de ida e no de volta, uma vitória por 2-1. Corinthians, 2017. Contra a Ponte Preta, o Corinthians venceu o Campeonato Paulista de 2017. Foi 3-0 no primeiro jogo e 1-1 no segundo. Corinthians, 2018. Na decisão em um clássico, o Timão novamente levantou a taça. Com uma vitória por 1-0 para cada lado, a decisão foi nas penalidades, e o Corinthians venceu por 4-3. Corinthians, 2019. Em 2019, o Timão levou o tricampeonato do estadual, vencendo o São Paulo, com uma vitória apertada de 2-1 no segundo jogo. Palmeiras, 2020. O Corinthians chegou mais uma vez em uma final, mas foi o Palmeiras que levou a melhor, após 2 empates e decisão nos pênaltis, por 4-3. São Paulo, 2021. Em 2022, o Palmeiras levou a melhor, mas um ano antes foi o São Paulo que venceu o Palmeiras. O primeiro jogo ficou 0-0 e no segundo o tricolor fez 2-0, e levantou o 22º caneco do estadual. O título do estadual veio após mais de 15 anos sem levar o troféu para casa. A última vez tinha sido em 2005. Palmeiras, 2022. O último campeão paulista é o Palmeiras, após uma vitória por 4-0 contra o São Paulo. No primeiro jogo, o Alviverde perdeu por 3-1 no Morumbi, mas em casa virou o placar e levantou o troféu.